Olá, eu sou a Fernanda e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como levar os estudos dos filhos com leveza. Nesse período, principalmente, colocar essas duas palavrinhas numa mesma frase, estudos e filhos, causam um certo desconforto na maioria dos pais. Tem sido um momento bem intenso, bem intenso, estudar em casa, ter que fazer atividades, ensinar os filhos muitas vezes, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, traz essa leveza. E eu trouxe uma palavra que está lá em Efésios, que diz assim: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. A gente sempre pensa, que o problema são os filhos que são indisciplinados, muitas vezes a gente coloca o foco nas crianças. Mas quando a gente fala da leveza dos estudos, o foco está em nós, os pais. Nós precisamos criar esse clima, esse ambiente de leveza. Então, nada mais como pedir que o nosso Deus traga isso para nós. E nós precisamos pensar como o nosso Pai nos vê. Como é que o Pai nos vê? O Pai tem grandes expectativas a nosso respeito? Sim. Ele sonha em relação a nós? Sim. Mas Ele entende as nossas dificuldades. Então, que nós precisamos ter esse mesmo olhar diante dos nossos filhos. Nós temos grandes expectativas em relação a eles, com certeza, e queremos grandes resultados. Mas nós precisamos ter esse olhar empático e acolhedor. Então, eu pensei em alguns tópicos que são importantes nesse momento de estudos com os filhos. Elogie. O elogio é importantíssimo, ele desenvolve o relacionamento entre você e o seu filho. Ele vai valorizar os pequenos detalhes e as pequenas conquistas. Então, independente dos grandes resultados, elogie seu filho. Um outro tópico importante é: ensine o seu filho a ter boas expectativas. Detalhe, eu disse boas e muitas vezes não grandes expectativas. Quando ele tiver que estudar, quando ele tiver que desenvolver alguma coisa, que ele tenha pensamentos positivos. A maioria dos adolescentes pensa sempre de maneira negativa. Não vou conseguir, é difícil. Desenvolva essas boas expectativas diante dos seus filhos. Um outro tópico importante é: ensine a ter persistência. A persistência é algo que nós vemos como exemplo diante de tantos personagens bíblicos. O próprio rei Davi, em quantas batalhas, quantas dificuldades, ele persistiu. Ele também era um homem falho como nós, mas ele persistiu. Traga exemplos de persistência de personagens bíblicos para o seu filho e ensine o quanto isso vai torná-lo vitorioso. A persistência não está ligada apenas a algo humano, mas principalmente à confiança que nós temos em Deus. A persistência está ligada à nossa fé. Desenvolva isso no seu filho. Uma outra coisa bem interessante é: aceite as dificuldades do seu filho e não foque apenas nos resultados, mas sim nos processos. Quando muitas vezes nós não participamos dos processos de estudo dos nossos filhos, pegamos lá no final do bimestre o boletim. E aí, quando você vê uma nota vermelha, causa uma frustração, briga e descontrole em casa. Mas por quê? Porque a gente não acompanha o processo. De repente, um resultado que cause uma certa frustração não necessariamente foi uma falta de aprendizado. Nós precisamos entender o processo de crescimento de todos e a gente precisa acompanhar os nossos filhos. Nós crescemos diante dos processos e o nosso Deus nos ensina isso. Quando a gente sabe que nós queremos alcançar uma vitória, nós estamos lutando por alguma conquista, nós entendemos que é um processo de busca, um processo de fé e principalmente um processo junto com Deus. Ensine o seu filho a viver esses processos e tenha empatia enquanto ele estiver vivendo. Isso vai fazer toda a diferença no relacionamento de vocês e na forma como as coisas vão acontecer. Vai trazer a leveza que todos nós esperamos. E, para finalizar, incentive o seu filho a aprender e seja um exemplo. Quando ele vê que nós também erramos, que nós também precisamos vencer as nossas dificuldades, as coisas ficam mais próximas e os relacionamentos se desenvolvem. Então, que você possa pedir para que o Senhor traga essa leveza ao seu coração. Ele trará. Valorize esses processos e o relacionamento que você tem com o seu filho ficará ainda mais fortalecido. O equilíbrio e a leveza chegarão, vindos do próprio Espírito Santo, para você e para sua família.